assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Tendo já orado, irmãos, pelo nosso sermão desta noite, eu queria introduzir você ao assunto pensando na harmonia que há nas coisas criadas. Meu irmão, é muito curioso isso. Talvez a gente esteja acostumado demais com essa vida debaixo do céu. Talvez a gente esteja acostumado demais a viver neste pálido ponto azul, que nós já nos esquecemos de como as coisas são curiosamente maravilhosas. Se eu te contasse, você não acreditaria. É um livro chamado Notas da Xícara Maluca. O autor começa a citar várias coisas maravilhosas do mundo, e em diversos momentos ele diz, se eu dissesse, você não acreditaria. Se eu te disser, meu irmão, que a água que você toma banho de mar, o sol quente a evapora, ela sobe em nuvens, o vento sopra ela serra acima, e ela cai na nossa cabeça quando a gente está saindo para a EBD como hoje de manhã. Você acredita? E essa água que cai na nossa cabeça, rega todas as coisas, faz florescer, crescer. Alguém fura um poço, colhe o que penetrou no solo dela e puxa lá para a tua caixa d'água. E você tem ela na torneira. Essa água caiu dos céus, acredita? Você já parou para pensar, meu irmão, como essas coisas são absurdamente maravilhosas? E qual é o meu chamado para você nisso? Harmônicas. Elas são harmônicas. Elas se combinam. Elas funcionam em uma doce sintonia. É o mundo criado. Olhe como decomposição e adubação são uma perfeita harmonia. Você consegue imaginar, meu irmão? Pense no absurdo. Se eu te contasse, eu não acreditaria. Que esterco de vaca, meu irmão, o que sai fedorento da vaca é seco no sol, espalhado por canteiros, aduba a terra e faz crescer um alimento comprido e levemente tortuoso, cor de laranja, que você arranca, descasca, rala e come na sua salada uma cenourinha. Essa cenoura cresce adubada por cocô de vaca. Você consegue perceber como esse mundo é estranhamente harmônico e ajuntado? A fruta que cai do pé, a sua polpa se decompõe, alimenta o solo para que a semente que está dentro dela vire outra árvore. Como diz o autor de Notas da Xícara Maluca, eu não vou te contar de onde vêm os bebês, você não acreditaria. O autor do livro diz assim. Meu irmão, veja como a harmonia está nas coisas. Por que ela não estaria na pessoa do nosso Deus? Porque não haveria
em Deus, no seu trabalho, no seu agir, tamanha harmonia e perfeita conciliação, como nós vemos na chuva. Por que que o mundo criado por Deus seria tão ordenado e Deus teria perdido o controle das nossas vidas? Qual a chance de Deus estar neste momento, em um concílio da Santa Trindade, pensando o que Ele vai fazer da sua vida amanhã, porque você tem que dar uma resposta no emprego? Não, meu irmão, há uma doce harmonia na pessoa, nas três pessoas de Deus. Há uma doce harmonia entre o Pai e o Filho, que trabalham juntos por bem daqueles que creem neles. É sobre isso que nós falaremos esta noite. Sobre o texto em que Jesus nos expõe a doce harmonia que há entre Ele e o Pai. Quero falar nessa noite sobre a unidade entre o Pai e o Filho, como Jesus nos expõe. Perceba, meu irmão, que o assunto surge de uma forma ruim, né? Terminamos aqui semana passada, quando o Senhor Jesus está curando um enfermo, um homem coxo há 38 anos, e os judeus legalistas estão cercando Jesus e pouco importa a maravilha operada por Cristo, o que importa aos judeus é que aquele homem está carregando o seu leito no sábado. Os absurdos daqueles que não creem no Salvador. Então, à vista disso, à vista dessa acusação, o assunto se introduz. Porque Jesus, então, vai começar a responder à inquisição destes homens. Jesus vai começar a falar a eles e expor que não é o ato daquele coxo ter se levantado no dia de sábado, mas Deus está trabalhando sempre, em todo o tempo. Perceba que engraçado que Jesus mesmo não fez nada. Olha isso, meu irmão. O que é que Jesus fez como algo que poderia lhe ser atribuído a trabalho? Não foi Jesus que carregou o leito. E aqueles homens estão perseguindo Cristo. E então o Senhor Jesus passa a lhes responder. Toda a argumentação é uma exposição sobre o trabalho do Pai e do Filho juntos, ininterruptamente. Ele diz: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Cola na porta do quarto do seu filho esse versículo, né? Para o menino preguiçoso que não quer levantar de manhã. O Pai nunca parou de trabalhar. O que Jesus está dizendo é quase que uma comparação absurda para aqueles homens, dizendo: vocês estão me acusando das maravilhas que eu faço por ser trabalho, então o Pai, Deus eterno, todo-poderoso, também tem que ser condenado, porque Ele não dorme e nem dormita, Ele não descansa. E ainda que no 7º dia da criação tudo já estivesse pronto, Ele continua sustentando todas as coisas na sua providência. Deus está sempre trabalhando. Bem, parece que isso nos aclara um pouco das tarefas do sábado, do dia do descanso. E aí então, qual é a nova crise? Se não mais pelo trabalho, se não mais pelo dia do descanso, agora a grande crise dos judeus é que Jesus havia se comparado ao Pai. Ele disse que era como Deus, e então os judeus procuravam matá-lo, porque ele dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E estava mesmo, né? À luz disso, o discurso de Jesus se estende. Eu quero falar disso em 2 grandes pontos nesta noite. O primeiro deles, do verso 16 até o verso 21, mostrando como o Filho e o Pai são unidos, são um só naquilo que fazem. O primeiro ensino desse texto é como o Filho e o Pai são um só no que eles estão a fazer. E Jesus passa a expor, dizendo: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vir fazer o Pai. Jesus começa a expor uma harmonia existente entre Pai e Filho. Ele diz: porque tudo o que fizer, o Filho semelhantemente o faz. Ambos concorrem, porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz. Os dois estão em consonância,
E a fala do Senhor Jesus é inclusive mostrando que isso não é mero acordo de trabalho, mas é a paternidade e a filiação eterna na Trindade, onde o Pai ama o Filho e lhe traz bem próximo de tudo quanto faz. Talvez alguém se levante nesse momento para dizer: está vendo? As seitas estavam corretas, Jesus é menor do que Deus. Jesus é comandado por Deus. Jesus é um grande profeta, um grande homem, mas ele não é como Deus, porque ele recebe ordens. Meu irmão, o filho não faz nada por sua própria iniciativa, não faz nada por si mesmo. O Senhor Jesus está nos dizendo que ele não faz nada da sua própria vontade, mas ele faz tão somente aquilo que vir fazer o Pai. Tudo aquilo que o Pai ordena que seja feito, que o Pai lhe mostra que deve ser feito. Mas, meu irmão, nós estamos falando de harmonia. Nós estamos falando de união. Por que Cristo precisaria ou deveria fazer algo diferente daquilo que o Pai quer? Eu e o Pai somos um, diz o Senhor Jesus. Qual a necessidade de divergir em uma decisão, em uma obra, em algo que seja feito? Eles agem juntos. Cristo não está subjugado ao Pai como se fosse inferior a Ele, mas eles ocupam funções diferentes e são concordantes. Se apegue à ideia de consonância. Notas são notas, belas como são. Quando notas são unidas, quando elas são ritmadas, quando elas formam acordes, melodias, quando uma bateria barulhenta se ajunta a uma guitarra que grita agudo e alguém canta uma bela melodia, há harmonia entre essas coisas. Uma coisa é o que é e outra é distinta. Pai e filho, as pessoas não se misturam. O pai é o que é e o filho é o que é. E na boa teologia reformada nós chamamos isso de economia da Trindade. Nossa, agora nós fomos longe, meu irmão. Começamos com esterco de vaca e terminamos em economia. A palavra economia é uma palavra grega que ajunta dois termos. O primeiro termo é oikos, significa casa. Tem uma marca de materiais de casa, né, de utensílios domésticos que se chama oikos. É o termo grego para casa. Nomia é lei. Deuteronômio é o livro da lei. São as leis de casa. Quais são as leis de casa em Deus? Como se rege Deus pelas leis internas da Trindade? Nesta economia, nesta ordem harmônica, o Pai faz seu trabalho, o Filho faz seu trabalho, o Espírito faz seu trabalho, harmonicamente. Eles não precisam se impor um sobre o outro, eles não precisam degladiar pelo poder. O Pai decreta, o Filho executa. É isso que o Senhor Jesus está nos falando. O Pai envia, ordena, comissiona, concede ao Filho, e o Filho obedece ao Pai, realiza a sua vontade, recebe a autoridade que lhe é entregue. Tudo isso regado pelo amor presente na Trindade. Deus está trabalhando, meu irmão. É curioso pensar que o Senhor Jesus ainda vai dizer: em tudo isso que o Pai faz, obras maiores do que estas lhe mostrará. Porque o objetivo é que vocês estejam maravilhados. É como se Jesus estivesse dizendo: tá bom, vocês estão assim, um pouco agitados porque o coxo foi curado. Existe muito mais a ser feito do que um coxo ser curado. Vou curar 2 coxos. Meu irmão, digo e repito sempre, aquele coxo, em algum momento, morreu. Ele morreu. Nós estamos lidando com aquilo que é eterno.
A obra que Cristo está acusando é muito mais do que dar e receber algo que seja da ganância do nosso coração. Porque num contexto como o nosso brasileiro, se eu digo, Deus tem uma grande obra na sua vida, a primeira coisa que você pensa é dinheiro. No mínimo. No melhor dos casos é status. É um cargo, é um benefício, é um sítio lá na roça, né? Uma grande obra na minha vida. Mas é muitos hectares, Senhor, que a obra do Senhor na minha vida é grande. Meu irmão, a obra de Cristo nada tem a ver com isso. O Senhor Jesus está falando sobre a sua obra no Calvário. Ele vai expor sobre como então o Pai ressuscita e vivifica os mortos e o Filho vivifica aqueles a quem quer. O texto está falando de vivificação, da obra que é operada em consonância com o Espírito Santo de Deus, que traz à tona aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. E por que não pensarmos também no que vou falar adiante já, na própria ressurreição física de todos os homens no último dia. Jesus está dizendo, eu e meu Pai fazemos coisas maravilhosas. Nós não andamos brigados, eu faço tudo o que Ele ordena e Ele deixa clara a sua vontade em mim. Nós trabalhamos juntos e o grande objetivo é a vivificação dos crentes. Ah, meu irmão, que graça. Meu querido, nosso Deus poderia estar ocupado criando mundos. Nosso Deus poderia estar ocupado fazendo um novo universo tão mais belo que o nosso. Sempre me faz ser bastante curioso com as coisas interestelares. Essa semana, algumas novidades tecnológicas surgiram, né? Temos aí a expectativa de novos pousos na Lua. Olha para você ver, meu irmão, que fantástico. O que é a Lua comparado ao nosso universo? Deus é grande demais, meu irmão, demais. Ele poderia estar ocupado com tantas outras coisas, trabalhando em tantas grandes obras. Sabe o que a Escritura diz que ele faz? A Escritura diz que ele se ocupa em dar comida aos pequenos pardais. Ele se ocupa em fazer com que gotículas de água evaporem e chovam sobre a sua cabeça, porque está calor em Guarulhos. O grande trabalho de Deus é zelo pelo seu povo. Deus está ocupado em regenerar corações, em alcançar gente miserável, indigna da existência. Deus está ocupado com casamentos quebrados. Deus está ocupado com a santificação dos jovens corações dos nossos adolescentes. Em tantas coisas que Deus poderia trabalhar, a sua obra escolhida por grande amor e misericórdia é a vivificação. Meu irmão, por que nós agimos como se Deus não trabalhasse? Por que nós agimos como se Ele estivesse ocupado com outras coisas? Por que nós nos inquietamos de um lado para o outro, tentando resolver o que não podemos, como se Deus não intervisse, como se Deus não agisse e não operasse sobre as coisas criadas? Deus está constantemente sustentando tudo, meu irmão, sob a palavra do seu poder. Você deve guardar deste texto, meu irmão, é a certeza de que Deus trabalha. Eu não sei se te desespera ou se te consola. Ele trabalha mais do que você. Ele trabalha melhor do que você. O que você pode fazer por si mesmo, que Deus não faça? Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Lembre-se que o assunto começa em descanso. O assunto começa no dia de sábado. Porque nós viveríamos como se Deus não trabalhasse, como se Deus não nos guardasse, como se Ele estivesse cochilando ou ocupado. É o profeta Elias que debocha dos profetas de Baal, dizendo:
clamem mais alto. Quem sabe o Deus de vocês esteja aliviando o ventre? Quem sabe Ele não deu um pulinho no banheiro e não esteja os ouvindo? Nosso Deus não, meu irmão. Os ouvidos do Senhor são atentos. O Senhor Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus é atento, meu irmão, às tuas crises e às tuas necessidades. E nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que trabalham muito e fazem tudo com a força de suas mãos. Nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Por que o teu coração anda ansioso? Por que o teu coração anda inquieto, como se todo o trabalho dependesse das tuas mãos? O Senhor Jesus está nos dizendo, eu trabalho e o meu Pai trabalha até agora. Convite, meu irmão, descanse nele. O assunto é Shabat. O assunto é dia do descanso. E o Senhor Jesus começa a nos mostrar uma visão mais ampla do descanso. Ele está nos mostrando que Ele é o Senhor do sábado. Ele é maior do que guardar o dia do descanso. Há toda uma teologia envolvida no amplo da Escritura sobre isso. Meu irmão, o dia do descanso é um preparo para os crentes. O Antigo Testamento estabelece a festa do Shabat, como tantas outras festas, como pré-figuras de Cristo. E é o Senhor Jesus, na sua pessoa, quem pode dar o descanso que o dia de descanso não dá. Amanhã é segunda-feira. Como você pretende lidar com o teu cansaço? Como você pretende lidar com os enfados que trazem os trabalhos das suas mãos? Com o desespero de, se eu não cuidar da minha família, ninguém cuida. Se eu não pôr comida nessa casa, ninguém põe. Se eu não fizer e acontecer, ninguém pode fazer. Ah, meu irmão, você está com os olhos no lugar errado. Por que você não descansa em Cristo? Por que você não se achega a alguém que trabalha ininterruptamente e pode fazer aquilo que nós não fazemos? Por que você não toma a decisão de se esforçar o suficiente, de se esforçar a parte que lhe cabe, o que é boa responsabilidade tua, e fazê-la com diligência e obediência à palavra de Deus, e o que não é seu, descansar em Cristo? Porque é o Senhor Jesus quem vai lidar com todas as questões necessárias. O Shabat agora, o sábado, o descanso, vai nos levar à pessoa de Cristo. Não é algo no dia da semana que vai lidar com os problemas, é o nosso Senhor Jesus. E Ele ainda nos aponta para um descanso maior, para um dia onde o Shabat será eterno, onde o descanso não terá fim, onde as agruras do trabalho já não existirão. O Senhor Jesus quer nos levar para o descanso final da nossa alma. Não pense, meu irmão, que o céu é não trabalhar. O céu é viver plenamente em Jesus, que é o nosso descanso. A grande promessa do céu não são as ruas de ouro em que o nosso coração deveria simplesmente ser ganancioso. A grande promessa do céu é: eu estarei convosco. Vocês serão meu Deus, eu serei, ou melhor, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus para sempre. Esse é o descanso maior, meu irmão. Descanse nessas coisas. Se Cristo não for o teu descanso, se essa união do Pai com o Filho trabalhando por nós não for o que irá nos desfazer o fardo dos ombros, nenhuma outra coisa vai, meu irmão. Nenhuma outra coisa vai. Confie no trabalho do Pai, do Filho e do Espírito por nós. Eles trabalham ininterruptamente. Veja ainda, meu irmão, que o texto se estende um pouco mais. E assim como eles trabalham juntos, há outras atividades divinas que estão acontecendo em concordância a isso. Há algumas outras coisas que o Pai e o Filho andam fazendo por aí. Então, se nós olhamos o que eles estão agindo juntos no fazer, agora uma grande tônica do verso 22 em diante é como eles agem juntos no julgar. Eles estão fazendo e agindo
para a vivificação dos crentes, e juntos eles vão exercer juízo e julgamento. Aí, pastor, vamos ficar na justificação, lá na vivificação é gostoso. Meu irmão, precisamos lidar com o juízo de Deus. Olhe como o verso 22 muda um pouquinho a direção, muda um pouquinho o rumo do texto, quando Jesus diz: o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O texto, então, está nos mostrando uma autoridade delegada. O Pai confiou esta parcela de trabalho na economia, nas leis de casa. Pai e filho trabalham juntos no julgamento, e agora o Pai a ninguém julga, mas confiou o julgamento às mãos do Filho. E aquele que traz autoridade é digno de ser honrado. Portanto, todos honrem o Filho do modo como honram o Pai. Eles estão em igualdade. Lembre-se, meu irmão, servos não recebem adoração. Os anjos relatados na Escritura não recebem adoração. A Bíblia veta que os crentes busquem honras humanas. Cristo é Deus. Ele é honrado da mesma forma com que o Pai é honrado. Não há distinção entre eles na pessoa de Deus. Então, a honra é atribuída a toda a autoridade, como agora esta autoridade está delegada a Cristo, e toda a Trindade é honrada junta na pessoa de Deus. A partir daí, no verso 24, o Senhor nos diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esta expressão é boa no Evangelho de João. Em verdade é uma expressão que se repete diversas vezes, e qualquer estudioso do Evangelho de João vai destacar essa expressão. É como se Jesus fosse dizer coisas que precisam ser distintas, grandes verdades a serem relevadas, e então essa repetição é o seu modo de dar ênfase. Qual a grande ênfase? A ênfase é que aquele que crê em Cristo não será julgado. Aquele que crê em Cristo não entra em juízo. Este passou da morte para a vida. A crise e o desespero do julgamento, do dia do juízo, ele se resolve aqui, meu irmão. Nós falamos sobre juízo mais cedo no Evangelho de João. O Senhor Jesus repete esse assunto algumas vezes, e que fique claro mais uma vez, ou você que ainda não ouviu, esse assunto se resolve aqui. O dia do juízo não é uma grande balança pesando os seus pecados e seus acertos. Não é. O dia do juízo, ele é uma declaração forense. Ela é uma declaração de responsabilidade e culpa. Quem é culpado e quem não é culpado. Todo pecado será pago. Todos os pecados cometidos têm preço de morte e precisam ser pagos. Os ímpios, aqueles que não têm a Cristo, eles mesmos pagarão com seus bons atos. Você já viu criança com dinheiro, meu irmão? Você já fez o absurdo de dar uma mão cheia de moeda de encher a mão de moeda e dar nas mãos de um garotinho de 5 anos? Você já fez isso? Ele anda pelo shopping, ele anda incontido. Ele diz assim: papai, vamos lá na Re-Rap, papai. E você vai na Re-Rap com ele. E ele está com aquela mão cheia de moeda, de vez em quando pinga uma moeda, né? Ele vai correndo atrás daquele som metálico. Aquele menino entra na Re-Rap e ele vê assim, aquele dinossauro robô mutante que faz barulho, sabe? O novo drone, ele vê assim. E ele tem assim, 8,50 na mão, assim, que ele abriu o cofrinho dele. E se você perguntar para ele quanto dinheiro ele tem, ele vai dizer: pai, olha aqui quanto dinheiro eu tenho.
Eu até te empresto, pai, se você quiser. Ele está com as mãos cheias, está vazando pelos dedos. Mas ele não faz ideia de quantas coisas custam. Somos nós andando e dizendo, olha aqui, ó quantas boas obras que eu tenho aqui, ó. Vou pagar lá no dia do juízo, vou pagar a minha salvação. Eu sou bom. Pobre de nós, meus irmãos. O dia do juízo só não sofrerá juízo aquele que tem em si a fé em Cristo. E Deus não é arbitrário. Deus não disse, leva o robô dinossauro mutante de graça. Deus não é arbitrário. Todo o pecado é pago, e ele é pago em Cristo. Nós seremos libertos da escravidão do pecado e da morte no último dia, no juízo, porque Cristo já sofreu sobre si, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Portanto, aquele que crê, não passa pelo juízo, já está julgado, porque Cristo pagou por ele. O dia do juízo é a declaração dos que são salvos em Cristo e daqueles que trarão seu amontoado de moedas para tentar comprar alguma coisa. O Senhor Jesus está nos mostrando em verdade, aquilo que é importante. E ainda no verso 25 ele repete a expressão. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Este é o trabalho de Deus, vivificar. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição e a vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O juízo vem, meu irmão, vem como o alvorecer do dia. Você vai brigar com o relógio essa manhã. Você vai acordar 4h33. Você vai no banheiro e pela janela do banheiro você vai ver o dia começando a nascer. Você não quer que ele nasça, você quer dormir, mas ele vem. É o alvorecer de uma manhã, o dia do juízo. E os primeiros raios brilham acusando os crentes. É chegada a hora. O Senhor Jesus está falando sobre esta hora que é chegada, porque a vinda do Filho é a inauguração dos últimos dias. A vinda do Filho, na primeira vinda, Cristo na sua crucificação, é a grande inauguração dos últimos dias. Os tempos agora correm para o seu fim. E nisto o Senhor Jesus está dizendo, o Filho recebeu a vida do Pai, Ele tem em si, e Ele já está trabalhando no processo de vivificação. Veja, estamos naquela crise de já e ainda não. Já começou a vivificação? Já. Ela já foi concluída? Ainda não. Você veio na EBD hoje? Hoje nosso irmão Tiago ministrou a devocional na pergunta do breve catecismo, falando exatamente sobre a morte física. Quando a vivificação já começou, você que crê em Cristo, não tem mais corrente nos teus pés. Agora, por meio do Senhor Jesus, você tem a capacidade de agradar a Deus e lutar contra o pecado. Os ímpios não podem fazer isso. Cristo já trouxe vida aos que estavam mortos, os seus delitos e pecados. Ele já transportou todos os que creem do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Já fomos vivificados. Já tem um negócio novo aqui, meu irmão. Já estamos antegozando as glórias celestiais, com o joelho no chão na segunda-feira de manhã, indo para o trabalho com um sorriso de canto a canto, para servir a Deus, porque a minha vida foi feita para servi-lo, e eu fui vivificado. Eu ando em meio a pessoas mortas dos seus pecados, desesperadas nas suas crises, incapazes de solucionar os próprios problemas, mas Cristo trouxe vida no meu íntimo.
Eu sei, está aqui, o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Eu tenho a Cristo, há uma nova vida, há um homem velho e morto de quem eu fui, e agora eu tenho vida em Cristo. Isso já começou, meu irmão. Cristo já tem a autoridade pelo seu sacrifício conquistada para dar vida a todos aqueles que estão mortos nos seus pecados. Você precisa conhecer essa vida se você não tem, meu irmão. Meu irmão, você precisa de Cristo, é Ele que muda as coisas. Mas perceba que ainda há um outro aspecto, né? Você está vivo e vivificado, mas o seu joelho range. Eu sei que o seu joelho range. Não, pastor, o meu joelho não range, mas o ciático, aquela hérnia de disco, a tua bronquite virá nos ventos do inverno. Ainda enfrentamos os efeitos da morte sobre nós. A obra de vivificação já começou, mas ainda não terminou. O Senhor Jesus certamente está falando sobre ressurreição física, citando milagres pontuais como Lázaro, como Talita cumi, menina levanta, milagres operados já por Cristo. Este já é o anúncio da sua maior obra. Ao terceiro dia, no luto de todos os seus seguidores e na aparente vitória do inferno, fazendo uma obra tão maravilhosa que nunca se viu, ressuscitando a si mesmo, porque Ele tem a vida. Que coisa magnífica, meu irmão! Mas ainda não é tudo. Ainda não. Já ressurgiu Cristo, já nos apontou, mas ainda não. Virá o dia, meu irmão, em que, ouvindo a sua voz, sairão dos seus túmulos. Eu não sei se eu quero estar com Cristo, ou se eu quero ver a cena do cemitério aqui da rua de cima, alguém se levantando de lá, né? Isso é literal, meu irmão. A restauração de Cristo é de todas as coisas. Nós não somos platonistas de dizer, a alma é maravilhosa, o corpo é uma desgraça. Alma e corpo serão restaurados, porque ambos foram criados por Deus. Haverá o dia em que os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos os mortos serão ressurretos. Bênção e maldição. Porque aqueles que tiverem feito o bem, entenda-se nisso a vida com Cristo e não boas obras, estes para a ressurreição da vida. Estes são aqueles que serão ressurretos para no dia do juízo, e é este mesmo dia da ressurreição, ouvirem Deus dizendo, vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo de seu Senhor. Este é o trigo ajuntado no celeiro. Essas são as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor e são arrebanhadas, separadas dos cabritos. Mas o dia do juízo, meu irmão, também é o dia que os ímpios serão ressurretos. Os maus, os réprobos, também serão ressurretos. Porque a condenação do inferno é o lugar onde o verme come e a carne nunca se acaba. A condenação é para a alma e para o corpo, em eterno sofrimento. Os que tiverem praticado o mal também ressurgirão para o juízo de Deus. Triste coisa é pensarmos nisso. Mas o juízo é real e nós não podemos passar por cima dele. O juízo é real e nós não podemos abandoná-lo, meu irmão. Todos darão conta de si. Você tem moeda suficiente? Você tem moeda suficiente? Senão você precisa de Cristo, meu irmão. Você precisa se apegar ao Filho de Deus que pagou o preço de pecado por nós. E nós precisamos nos curvar perante Ele todos os dias para expor as nossas faltas, clamar pela sua misericórdia e sermos dia a dia vivificados por Ele, até o dia em que o sejamos plenamente. Olhar para Cristo e para o juízo, meu irmão, precisa nos ensinar a viver a vida do dia a dia. Se nós não aguardamos nisso,
Se a ressurreição dos mortos não é esperança para nós, diz o apóstolo Paulo, somos os mais infelizes de todos os homens. Você não vai pegar o busão triste amanhã, meu irmão. Você não pode, meu irmão, pegar a Dutra congestionada triste amanhã, meu irmão. Você não pode abrir aquela tampa preta do seu computador para fazer um home office de meia, pensando, estou cansado desse trabalho. Você precisa estar vivificado em Cristo e viver na santa e sólida esperança da ressurreição dos mortos. Maravilhas muito maior do que coxos levantarem, é o que Deus anuncia que está fazendo. Nós precisamos nos nutrir nessa esperança, meu irmão. Nós precisamos tratar, sabe o quê? Aquele medinho de morrer. Sabe aquele medinho de morrer? Tem medo de morrer? Ah, pastor, tem medo de morrer queimado. É a resposta clássica. Tem medo de morrer não tem não, mas medo de morrer afogado, eu tenho um medo, não gosto de água. Os irmãos meio gato, né? Medo de morrer, meu irmão, eu não estou pensando necessariamente nisso. Eu estou pensando na confiança que você tem no teu trabalho. Na confiança que você não tem no Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Porque via de regra, medo de morrer a minha vida é muito boa e eu não quero me desapegar disso. O céu não é tão bom quanto a minha vida. Quero ver os meus netos crescer. Meu irmão, se Cristo me desse um infarto, quero conhecer Timóteo grande no céu, filho da aliança, que seja convertido. O nosso medo, meu irmão, tantas vezes quem vai cuidar da minha família? A minha mãe depende de mim, depende de Cristo a sua mãe. É Cristo quem faz essas coisas, é Ele quem faz, é isso que precisa nos despir do medo da morte, para olhá-la como mero abrir e fechar de olhos. Um dia, meu irmão, se Cristo não voltar, os teus olhos vão se fechar. Num abrir e fechar de olhos, você vai piscar os teus olhos e se ver perante Cristo. Você consegue imaginar isso? Você precisa mudar o nosso jeito de trabalhar amanhã de manhã. Você precisa mudar a nossa forma de temer os males e sofrimentos dessa vida. Por pior e mais angustiante que seja a tua vida, um abrir e fechar de olhos é aquilo que nós temos perante nós. Meu irmão, neste tempo de terrível juízo, ele também é um maravilhoso conforto. Nós precisamos viver uma vida crendo e honrando o Filho de Deus. Quem honra ao Pai, honra ao Filho. Nosso trabalho é esse. É dar a Ele a glória que lhe é devida. Talvez nós pensemos, como honrá-lo? Como nós poderíamos fazer isso? Pergunte a Ele. Veja como Cristo quer ser honrado. Veja como Deus expõe nas suas próprias palavras, é isso que é a Bíblia, como Deus está dizendo o que Ele quer que façam e como vivam aqueles que o amam. Ah, meu irmão, como disse mais cedo, Ele quer nosso amor exclusivo. Ele quer nosso coração, alma, força e entendimento. Vou te falar para você não esquecer nunca mais, citei isso outro dia, Deus quer que você o ame com café. Coração, alma, força e entendimento. Ame a Deus com café. Ame a Deus de todo o teu ser, de todo o teu íntimo. Não ponha as tuas forças em nada que não seja motivado pelo amor de Deus. Viva uma vida verdadeiramente no viver é Cristo e morrer é lucro. E se você está agora respirando, batendo esse teu coraçãozinho com já umas veias semi-entupidas pelo colesterol, viva Cristo, meu irmão. E se você já tem um cateterismo, viva Cristo mesmo. Porque nós vivemos para honrá-lo e crer nele. Porque ao menos que nós esperamos, conheceremos o lucro eterno. Morrer é lucro para um crente, meu irmão. Nós precisamos nos confortar nisto. Precisamos viver em temor do Senhor, em adoração a Ele. Nós precisamos seguir piamente o verso de número 30. Pulei o versículo para ler ele aqui ao final. O Senhor Jesus diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo,
porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Cristo é o nosso exemplo maior. Cristo é que, na sua humilhação, encarnado, submete-se à vontade do Pai neste trabalho da Trindade. E Ele vai nos mostrar que nada faz por si mesmo, mas faz em concordância com o Pai. Quer honrar a Deus? Faça como Cristo. Viva não fazendo de si mesmo, mas fazendo da forma como você ouve. Jesus está dizendo que o que ele ouve, ele julga, ele age exclusivamente da vontade do Pai. Para de agir fora do que Deus manda, meu irmão. Quebra esse ciclo vicioso do pecado na tua vida, das suas más inclinações, do que sabe que não deve fazer, diz, mas esse aqui não vai pesar muito na minha balança do dia do juízo, não. O Senhor tantas vezes nos expõe pelas razões que Ele quer que nós vivamos, quer que façamos, e o que Ele não quer de nós. E nós somos tantas vezes empedrecidos no coração. O texto está nos dizendo, nada posso fazer de mim mesmo, para de viver pela tua vontade, passe a viver exclusivamente pelo que Deus quer. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, tenha coragem de fazer o que Deus quer. Isso é coisa de cabra macho, isso é coisa de gente séria. Tenha coragem de dizer não para o que Deus diz não, ainda que te custe caro. Tenha coragem. O texto ainda diz, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Como honrar a Deus? Faça a vontade dele. Pare de procurar pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios desejos. Curve-se à soberana vontade de Deus. Faça tão somente e exclusivamente aquilo que Deus quer de você. Põe a tua vida na balança, meu irmão. Põe as tuas decisões e os teus pensamentos em xeque essa noite. Repense sobre como você tem confiado e conhecido o trabalho de Deus. Deus trabalha muito e muito melhor do que nós. Você precisa descansar no Senhor e você precisa confiar naquele que faz tudo quanto nós não podemos fazer. Fazendo isso, viva na vontade dEle, viva no agrado dEle, porque Ele julga todas as coisas, julgará a nossa própria vida, e nós somos chamados a viver em obediência a Ele, até que esse dia chegue. Meu conselho para você, afinal, lembre-se do juízo. Acorde amanhã de manhã pensando no dia do juízo final. Você ficar morrendo de medo. Nada, meu irmão. Você precisa pensar no abrir e fechar de olhos. Você precisa pensar que toda a harmonia desse mundo é quebrada pelo pecado. Lembra do que a gente estava falando lá no começo, de como esse mundo é maravilhoso, de como as coisas são harmônicas? Meu irmão, tudo isso aqui está corrompido pelo pecado. Se corrompido pelo pecado é assim, que dirá glorificado por Deus? Deus nos preparou um mundo sem choro, nem pranto e nem dor. O juízo do último dia é a porta que se abre. Morrer, meu irmão, para o crente, é uma porta para a eternidade. Não quero que ninguém morra, mas se eu morrer, não diga que queria que ele estivesse aqui. Estaremos com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Descanse teu coração nessas verdades. Confie no trabalho dEle e na vivificação que Ele nos dá, nos preparando para o dia do juízo e para o encontro final com o nosso Deus. Afinal, meu irmão, quero convidar o conjunto a se colocar à frente e quero convidar você a orar junto comigo. Se coloque de pé, vamos levar juntos nosso coração ao Senhor e orar para que Deus nos vivifique no seu poder e na sua vontade, que vivamos procurando não a nossa própria vontade, mas a dEle exclusivamente. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nós te louvamos, Pai, pela bênção de estar reunidos no domingo.
Hoje é o dia do Senhor, o dia do descanso. E nós queremos, no dia do descanso, ver as maravilhas de Cristo. Queremos no Shabat do Senhor olhar para Jesus. Queremos, Pai, nesta noite ter a grande obra do Pai e do Filho contemplada diante dos nossos olhos, para nos lembrarmos sempre de que o Senhor trabalha por nós. Senhor, ensina o nosso coração inquieto, Pai. Ensina, Senhor, a nossa vida agitada, a descansar em Ti e a confiar no que o Senhor faz, Pai. Nos ajuda, Senhor, a assumir tão somente a nossa parte. Nos ajuda a viver uma vida para honrá-lo. Tantas vezes, Senhor, nós estamos ocupados querendo fazer o que deveríamos confiar no Senhor. E gastamos tão pouco tempo adorando ao Teu nome. Nós deveríamos viver uma vida assim, Pai. Nós queremos viver uma vida adorando o Senhor, Pai. Servindo ao Senhor. Nos preparando e amontoando para nós tesouro celestial junto ao Senhor no último dia. Oramos assim, Deus, para que o Senhor nos mova a fazer a Tua vontade, nos mova a viver confiados, para que no último dia ouçamos a voz do Senhor nos chamando e no ressurgir dos túmulos entremos na glória celestial preparada para nós. Senhor, põe os nossos olhos na eternidade, põe os nossos olhos na esperança imperecível, para que não vivamos uma vida angustiada, não vivamos uma vida triste e sem esperança neste mundo. Nos ajuda, nos socorre, é o que nós pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém.